Olá, sou o acadêmico Daniel, do curso de Letras, da 6ª fase. E a área de concentração é a formação do professor de língua portuguesa, onde o programa de extensão será a formação e capacitação docente. O projeto de extensão será o planejamento de aula para plataformas de educação online. E o produto virtual será então a videoaula, E o tema escolhido será práticas de leitura escrita em sala de aula. A justificativa é a seguinte: o trabalho proposto tem como objetivo analisar o papel do professor de língua portuguesa em sala de aula, onde será destacada então a importância do docente estar sempre atualizado através de cursos, treinamentos, com novas tecnologias educacionais para sua capacitação e formação continuada. Outro aspecto importante a ser abordado é a prática da leitura, da escrita na sala de aula, com o objetivo de contribuir no ensino-aprendizado do aluno, levando a ser mais independente, ganhando autoconfiança para aprender por conta própria. Os objetivos desse trabalho é destacar a importância do docente estar sempre atualizado, apresentar as funcionalidades da plataforma para o professor de língua portuguesa, trabalhar com atividades de leitura e escrita no Google Sala de Aula, desenvolver as atividades que contribuam com o aprendizado do aluno na prática da leitura, da escrita em sala de aula e levar o aluno a ganhar mais confiança e aprender por conta própria. Na fundamentação teórica, o embasamento dessa pesquisa ela tratou das áreas onde o papel do professor de língua portuguesa é extremamente importante no processo do ensino, aprendizado do aluno. Outra coisa também que ficou destacado é que o tutor ele deve estar sempre se atualizando através de cursos, treinamentos, para que aprendendo a trabalhar com as tecnologias educacionais, principalmente ali com o Google Sala de Aula, o Google Classroom. Outro aspecto importante a ser destacado é a prática de leitura e escrita. E os autores principais que foi utilizado para a realização desse trabalho foram Faria, Christensen, Holmes, Stark, Ferraz, Libaneio, Brasil, Giraldi. Esses foram os principais autores ali que foi embasado então esse trabalho. Segundo Ferraz, a escola deve dar a todos a possibilidade de desenvolver a competência linguística que lhes permita ter acesso ao conhecimento. E de acordo com Libaneio, ano 1994, ensinar significa planejar, organizar, direcionar, avaliar as atividades de estudo dos alunos, e isso nos leva então a pensar que, para responsabilizar-se por tão complexa função, deve-se investir na formação então de professores, permitindo-lhes falar de economia, produção, educação e também utilizar recursos tecnológicos como forma de contribuir para o aprendizado. Todavia, então, essas competências nem sempre foram solicitadas pelos professores. E para se ter uma melhor compreensão sobre a importância do currículo escolar de língua portuguesa, sempre tem que levar em conta então as práticas sociais, destacando que a língua é um sistema de signos específico, histórico e social que possibilita o homem significar o mundo e a sociedade. Assim, aprendê-la é aprender não somente as palavras, é saber combiná-las em expressões complexas, mas aprender pragmaticamente os seus significados e com eles os modos pelos quais as pessoas entendem e interpretam a realidade em si mesma. Brasil, ano 1998, página 20. O professor ele precisa ter uma determinada identidade. Segundo Giraldi, ali ano 1991, página 87. Ele diz assim: o mestre já não se constitui pelo saber que produz, mas por saber produzido que ele transmite. Faria também comenta ali
ano 2004, define que a aplicação inteligente da tecnologia educacional é aquela que sugere mudanças na abordagem pedagógica, podendo assim aumentar a participação entre estudantes para a construção do seu conhecimento. E também, segundo Christensen, Ron Steicher, 2013, o ensino híbrido surgiu para complementar no processo de ensino-aprendizagem e não de substituir ou extinguir a estrutura física da escola. Então ele não pode mudar, né? Não pode extinguir, ele vem para complementar. Na metodologia, entende-se que a pesquisa de campo é uma das etapas da metodologia científica de pesquisa, e a coleta, a análise, a interpretação dos fatos e fenômenos, né, que ocorrem dentro dos seus âmbitos naturais de vivência, né? Então, por conta da pandemia, essa pesquisa ela foi feita de maneira bibliográfica, né, com o intuito de reunir informações e dados que sirvam de alicerce para a construção da investigação proposta. E, além disso, também serão coletados os dados e informações sobre a escola, né, no caso, sobre a escola estadual João Leopoldo Vogt. Práticas de leitura e escrita em sala de aula terá correlação ensino e aprendizagem em seus aspectos, né, como pesquisa em livros, artigos, jornais, sites, blogs, revistas e vídeos. Né? E o projeto de extensão ele foi desenvolvido então com o tema o planejamento de aula para plataformas de educação online. E o produto virtual foi desenvolvido por meio de uma videoaula. Aqui na observação virtual, traz aqui então os dados da escola concedente ali, a qual foi realizado então o estágio. O nome então da instituição concedente é Escola Estadual João Leopoldo Vogt, localizada na Avenida Tenente Portela, número 200, prédio centro. Quantidades de estudantes, 252 alunos. E a área de atuação é o ensino fundamental, anos finais, ensino médio supletivo, ensino fundamental supletivo também. E o turno de atendimento é das 7h45 às 11h45 e às 13 horas às 17 horas. E à noite, das 18h40 às 22h40. Aqui então eu quero apresentar os planos de aula. Então eles foram desenvolvidos 5 planos de aula, atividades referentes à produção e interpretação de textos, contendo diferentes tipos de gêneros jornalísticos. Através das atividades com os alunos, eles obtiveram então a oportunidade de familiarizar-se com diferentes tipos de gêneros jornalísticos, então onde eles puderam produzir, interpretar textos. Outro ponto importante foi o despertamento para a leitura. Isso ajudou muito na prática da escrita e também, de uma forma geral, no entendimento completo. Né? Foi procurar também levar a terem uma posição ética, né, e mais respeitosa frente aos textos e opiniões a eles relacionados. Publicaram também notícias, notas jornalísticas, fotoreportagens de interesse geral. Foi avaliado também e observado a participação deles e a realização dos alunos, né, no desenvolvimento das atividades, e se cada um alcançou os objetivos propostos. Agora eu quero falar um pouco sobre a vivência de estágio. Né? Então, o estágio curricular obrigatório 2 do curso de letras, ele foi realizado então de forma virtual devido à pandemia, né, por conta do coronavírus. Foi elaborado um projeto de estágio, onde a delimitação do tema da área de concentração foi trabalhado sobre o assunto a formação do professor de língua portuguesa, onde o foco desse trabalho era relacionar formação e capacitação docente. Contudo, foram apresentados os benefícios do hábito da leitura, principalmente o da escrita, despertando-lhe o senso crítico, né? E pude também entender que o trabalho do professor é de suma importância no processo de ensino-aprendizagem. É extremamente necessário, né? Precisa estar sempre atualizado, utilizando as novas tecnologias educacionais, né? Por meio de cursos, através de treinamentos práticos. E isso
vai possibilitar então na formação, capacitação e formação continuada do professor, né? Dentro do programa de extensão, foi procurado trabalhar com o planejamento de aula para plataformas de educação online, né? O projeto de extensão foi criado um produto virtual, videoaula, com o tema práticas de leitura e escrita, né, em sala de aula, que auxilia na prática do docente em sala de aula, e também isso irá favorecer no desenvolvimento de todos os aspectos da criança. O produto virtual foi desenvolvido por meio de uma videoaula, onde o público-alvo foi o professor de língua portuguesa, a área de concentração, formação do professor de língua portuguesa, e o tema é práticas de leitura em sala de aula, né? Aqui eu venho trazendo para vocês o produto virtual em forma de imagens. Foram 17 slides que foram produzidos e convertidos em forma de imagem. E aqui então traz todas as referências desse trabalho. Então aqui traz a apresentação então, e o link dessa apresentação. Eu quero agradecer a oportunidade que estão me dando e dizer muito obrigado.